Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao podcast Brasil Educação, da revista Educação. Sou Tatiana Pita, mestre em Educação, pedagoga e professora da Casa Educação. É muito bom estar aqui com vocês para mais um episódio de nosso podcast, que tem o apoio da International School. No episódio de hoje, vamos dialogar sobre o cinema plural, como ele colabora com as aprendizagens e de como essas produções feitas por indígenas, negros e mulheres são também caminhos de construção de espaços de fala e representatividade. Para nos ajudar a aprender mais sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber Sérgio Riso, jornalista, professor, crítico, curador e diretor de cinema. O Sérgio é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, membro do Comitê de Seleção e do Tudo é Verdade, Festival Internacional de Documentários. É crítico do jornal O Globo, diretor associado da Deus Dará Filmes e produtor associado da produtora Parece Cinema. Professor da FAAP, dá aulas também na FIA, Fundação Instituto de Administração, na Casa do Saber e em muitos espaços culturais. Sérgio, seja muito bem-vindo. Oi, Tatiana. Prazer é meu de estar aqui. Obrigada, Sérgio. Vamos lá. Sérgio, começar pensando o nosso público aqui de professores, como é que a gente pode usar melhor o cinema como uma ferramenta de aprendizagem? Eu vou começar aqui fazendo um pouco de proselitismo, mas na verdade é só para encaminhar a nossa conversa, que é limitada, para um espaço em que ela pode ser verticalizada, aprofundada, né? Minha tese de doutorado é sobre educação audiovisual, é uma proposta de formação para professores do ensino fundamental e médio no Brasil. Ela pode ser baixada gratuitamente em forma de PDF no banco de teses da Universidade de São Paulo. Então é só procurar por Educação Audiovisual ou pelo meu nome. Ali, o interessado, a interessada em promover no seu espaço, na sua turma, na sua escola, uma conexão mais intensa entre audiovisual e educação, vai encontrar um monte de caminhos lá, que eu vou tentar resumir aqui. Lembrando, então, que são muitos caminhos, em primeiro lugar. O audiovisual pode estar presente dentro da escola como uma ferramenta de construção do pensamento crítico. Não só contribuindo para o chamado letramento audiovisual, mas também para o letramento midiático de crianças e jovens e para uma janela extraordinária que o audiovisual sempre oferece para os mais variados temas. E aí, a partir da discussão desses temas, evidentemente que o pensamento crítico agradece, o pensamento crítico aplaude. Então, esse é um caminho. Mas tem outros caminhos. Por exemplo, tem o caminho de levar a produção para dentro de espaços escolares ou para espaços culturais, não necessariamente que envolvam educação formal. A realização audiovisual, ela hoje é muito facilitada por conta dos avanços tecnológicos das últimas 2 décadas. Com um aparelho de telefone, qualquer um de nós consegue fazer um curta-metragem e, aliás, alguns longas-metragens nesse século XXI foram feitos com o uso dessa tecnologia digital. Então, organizar uma oficina de realização audiovisual, por exemplo, né, com crianças e jovens, hoje é uma coisa muito mais simples do que era 20 anos atrás. E não por acaso, um monte de oficinas audiovisuais têm sido mesmo realizadas com crianças e jovens, inclusive dentro de escolas. Desde a educação infantil, eu observo, até o ensino superior. Aí a produção serve também àqueles aspectos que eu mencionei inicialmente, porque ao fazer a gente desenvolve nossos conhecimentos de linguagem, e se a gente conhece melhor a linguagem, a gente certamente será um espectador mais crítico, mais antenado, mais esperto, inclusive em relação à diversidade. Mas também porque o audiovisual é um esporte coletivo. A produção audiovisual exige um trabalho
colaborativo, a chamada formação de times e a compreensão de um monte de coisas que são muito legais para a vida, né? Então, olha só, aqui tem 2 braços interessantes, mas tem outros, muitos. Convido quem estiver interessado a baixar lá o PDF da minha tese e navegar por ela. Excelente. Como é que a gente pode melhor utilizar os filmes no espaço escolar, no sentido de organização? Muitas vezes o filme vai para lá por uma indicação, está no material didático, mas há algumas coisinhas a se pensar antes, durante, depois da exibição desse filme? Sem dúvida, Tatiana. Um aspecto fundamental é que o educador, a educadora, se sinta à vontade com a obra que quer, de alguma maneira, usar. Parece uma coisa um tanto óbvia, mas a minha experiência diz que não é. Você mencionou indicações, né? Eu conheci muitos professores, muitas professoras que exibiram para os seus alunos coisas que ou não tinham visto, ou tinham visto de uma maneira muito apressada, ali só para dar uma checadinha e tal, né? Por quê? Porque alguém de confiança, uma pessoa ou uma publicação, como a Revista Educação, tinha indicado aquela obra. Então, eu diria, com muita elegância e cuidado, que isso não pode acontecer, né? É preciso ter uma familiaridade. Se você quer passar um filme ali para os seus alunos, um filme de longa-metragem, por exemplo, é legal que você conheça bem esse filme. Não é só ter visto, né? Porque isso vai te preparar para o que você vai ouvir dos teus alunos, das tuas alunas, né? Eles vão fazer observações ali que exigem um mínimo conhecimento daquilo. E é claro que você precisa conhecer para saber se de verdade mesmo se encaixa ali nos seus objetivos, no seu programa, numa espécie de provocação que você quer fazer. Então, eu começaria por isso, eu começaria por familiaridade, né? Se sentir muito à vontade com a obra que se planeja usar. O que nos leva, e isso é muito importante também, a procurar inicialmente no nosso próprio repertório obras que nos deixem à vontade. Então, em vez de pegar uma lista lá que, sei lá quem deu, não sei que veículo publicou, com os filmes mais importantes sobre isso, sobre aquilo, talvez dar uma olhadinha em volta, né? E tentar pescar no seu próprio repertório, se não obras, mas, digamos, conjuntos de obras, linguagens, um tipo de produção que lhe é muito familiar. Eu tenho usado aqui o termo audiovisual, porque eu não acredito que esse trabalho deva ser feito exclusivamente com o uso de filmes feitos para cinema. O audiovisual pode ser um aliado incrível, vindo ele da publicidade, por exemplo. Olha só a presença da publicidade audiovisual nas nossas vidas, nas vidas de crianças e de jovens e de educadores também, claro. Peças audiovisuais de publicidade são sensacionais para discutir um monte de coisas. Por exemplo, para discutir representações, né? Estamos aqui para falar de diversidade. Puxa vida, o que a publicidade, num país como o Brasil, mas em outros países também, fez durante décadas em relação à representatividade das mulheres. Certos estereótipos a respeito de mulheres alimentados, né, por peças publicitárias transmitidas nos intervalos dos programas de maior audiência, né, do telejornal das 8, da novela, da faixa que era das 8, agora é das 9, 9 e pouco. Então, a familiaridade talvez seja alcançada inicialmente com o uso de algo que já faz parte do nosso cotidiano. E aí chego em mais um ponto importante. É preciso conhecer, claro, sempre, para qualquer coisa, com quem é que estamos conversando. Quais são os nossos alunos, quais são as nossas alunas, qual é o perfil da turma. No caso do audiovisual, eu tive aí a grata oportunidade de lidar com essa matéria no ensino fundamental e no ensino médio, numa escola particular de São Paulo, e eu sempre, no primeiro dia de aula para valer, passava um questionário imenso para eles, e aí a gente
conversava sobre essas perguntas e respostas, né? Mas esse questionário tinha o objetivo de revelar os padrões de consumo, não só audiovisuais, mas de cultura daqueles alunos. Então, perguntava coisas do tipo: qual foi o último filme que você viu no cinema? Com quem você viu esse filme no cinema? Qual foi o último filme que você viu em qualquer outro lugar? Qual foi o último livro que você leu sem ter sido obrigado? Qual foi o último livro que você leu porque foi obrigado pela escola, em geral? Já foi ao museu? Se já foi, qual? Né? Enfim, porque isso me dava um norte, né, a respeito de qual era a turma. E aí você começa a perceber as chamadas oportunidades. Né? Opa, tem essa série da Disney que metade da turma vê, metade da turma conhece. Bom, olha que grande oportunidade para a partir dela a gente puxar umas coisinhas. Né? Ou alguma coisa que ninguém conhece. Você diz: espera aí, que eu tenho uma coisa muito legal para essa turma que não conhece isso. Eu me lembro, por exemplo, de uma turma para a qual eu dei aula à época em que foi lançado no Brasil O Menino e o Mundo, um longa-metragem de animação dirigido pelo Ale Abreu, um filme brasileiro que disputou o Oscar de longa-metragem de animação, não é pouca coisa. Se eu não me engano, ele até hoje é o filme brasileiro mais premiado em toda a história. E aí ninguém tinha visto naquela turma, O Menino e o Mundo. E aí a gente desenvolveu lá uma atividade muito legal que envolveu, né, uma escrita. Olha só como o audiovisual também permite que a gente conecte habilidades, disciplinas, né? Essa atividade envolveu uma escrita de cartas. A gente escreveu, eu não, né, mas a meninada escreveu cartas para o Ale Abreu. Eu pedi permissão para ele, falei: escuta, ó, pode ser? Posso te mandar aqui umas coisas que eles vão fazer? Vão ser umas 30 cartas, hein? Você está disposto a ler e tal? E foi muito legal, porque cartas, professor, eu nunca escrevi uma carta. Ah, então vai escrever agora. Como faz? Como faz? Vamos discutir como é que escrevemos. Como é que escrevemos para um diretor de um filme que você acabou de ver? E aí tem gente que escreveu e tem gente que desenhou, uma coisa linda, né? Uma correspondência em forma de imagem sobre um filme, claro, que é imagem e som e tal. Foi uma experiência muito, muito, muito legal, né? Então, que surgiu disso, de uma tentativa de entender quais eram os, os, os hábitos, né? Não só de audiovisual, de consumo de audiovisual, mas os hábitos culturais de uma turma. Então tem que sempre dar uma olhada. E sempre alguma coisa vai ser encontrada hoje, né? Porque não tem criança, não tem jovem que não esteja inserida no nosso ecossistema de informações, e ele envolve muito audiovisual. Então não tem como. Aí você fala: ele fica vendo TikTok. Pois bem, TikTok. Perfeito. Uma rede de variedade de produção audiovisual incrível. Se a pessoa só conhece o TikTok das dancinhas, é porque, infelizmente, ela está alimentando mal o algoritmo do TikTok, que é um algoritmo muito inteligente. Se ela alimentar de um outro jeito, ela vai começar a ver umas coisas incríveis feitas no TikTok. E aí eu acho que crianças e jovens hoje, as que têm acesso já, as redes estão muito, né, no TikTok. Então pronto, não me venha com desculpa: eles não veem filme nenhum, eles não veem série nenhuma, eles estão vendo muito audiovisual no TikTok. Vai lá dar uma olhada no que elas estão vendo. E que tal se descobrir que é só dancinha, começar a apresentar outras coisas no TikTok? Então, veja, mas tem essa outra coisa aqui, tem aquela outra. Quem é aqui que gosta de futebol? Já viu esse outro negócio aqui? Quem gosta de música? Você já viu isso? Né? Bom, enfim, caminhos. O uso responsável e consciente, né, dessas redes. Acho que você coloca uma coisa importante, que é, independente da ferramenta pedagógica, é importante que ela combine com as características da nossa turma. Então, esse olhar diagnóstico é necessário. Indo agora para a nossa temática de hoje, né? Ainda falta um longo caminho aí a percorrer, mas de alguma maneira o cinema e os documentários hoje têm dado mais voz e representatividade ao feminino, aos negros e aos indígenas. Você concorda? É isso? Como é que você vê essa temática hoje? Claro. Então, estamos muito longe, né, do ideal, estamos muito longe lá da plena equidade, no caso dos gêneros,
e de uma presença um pouco mais intensa no caso das produções feitas por minorias. Estamos muito longe, mas, olha, caminhamos muito nos últimos anos. Quem é jovem talvez diga, Sérgio, você está louco, ainda tem pouca coisa. Mas é que se você tivesse conhecido o que veio antes, aí você ia perceber que é muito significativo, né, o que a gente está vivendo. Olha só, nesta semana em que gravamos esse podcast, eu recebi avisos de imprensa sobre os seguintes eventos. Lançamento do primeiro longa-metragem da Nora Normandi, que é uma cineasta radicada em Pernambuco, mas se não me engano ela é de Alagoas. O filme se chama Sem Coração. É uma adaptação para longa-metragem de um curta-metragem muito, muito legal que a Nara fez há alguns anos. Vai estrear agora, nos cinemas, né? Depois de uma carreira em festivais que já começou, festivais internacionais. Eu acho que ele estreou, inclusive, fora do Brasil. O Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, está promovendo um ciclo chamado Mulheres Mágicas, Reinvenção da Bruxa no Cinema. E esse ciclo se ocupa um pouco da representação da bruxa no cinema, o que ela vem significando ao longo do tempo, e representações de bruxas feitas por realizadoras mulheres. Legal, hein? Será que a gente consegue já distinguir alguma espécie de transição, né, entre uma representação majoritariamente feita por homens, de bruxas, e agora uma representação de bruxas por mulheres? Sim, né, o ciclo indica que sim. O Itaú Cultural Play é a plataforma de streaming gratuita do Itaú Cultural. Não sei se os que nos ouvem conhecem, se não conhecem, vão lá conhecer. É só fazer o cadastro e assistir as coisas. Está abrindo uma retrospectiva chamada Elas que Animam. Elas que Animam, animadoras brasileiras, ou seja, realizadoras de animação, de filmes de animação como O Menino e o Mundo, que eu mencionei. Maravilha. Foi aberto nessa semana em que gravamos o podcast o É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários, do qual eu me orgulho de fazer parte no comitê de seleção. Aí ele foi aberto no Rio de Janeiro com a exibição de um filme da Helena Solberg, que é uma decana do cinema brasileiro, né? Uma cineasta que começou a trabalhar nos anos 60 e tem uma carreira muito bacana fora do Brasil, sobretudo nos Estados Unidos. E o filme dela, escolhido para abrir o É Tudo Verdade, faz uma espécie de compêndio da sua carreira, sobretudo do olhar que ela vem lançando sobre questões femininas, né? Acho que quase todos os filmes da Helena têm essa pegada. Mas não é só no filme de abertura, é porque se quem nos ouve for dar uma olhadinha lá no site do É Tudo Verdade, vai perceber que nesse ano a presença de mulheres é muito significativa. Pois é 50%? Não é 50%, porque não tem 50% da produção feita por mulheres. Então também fica um pouco difícil, né? Se você olha pensando no que tem de melhor na produção. Então, mas aí, olha só, é quase que desproporcional o número de mulheres nesse aspecto. Não é 50%, mas é quase 50%, só que elas não fazem 50% dos filmes, o que significa que elas estão fazendo filmes, na média, talvez mais legais do que os filmes dos homens. Né? Você tem que pesar essas coisas todas para entender que, opa, estamos vivendo um outro momento. Só aí em São Paulo? Não, aqui onde eu vivo hoje no Porto, exatamente hoje, no dia em que gravamos esse podcast, está sendo aberto aqui no Batalha Centro de Cinema, que é um espaço cultural da Prefeitura do Porto, lindo, maravilhoso, uma retrospectiva dedicada a Jane Campion. Jane Campion é uma cineasta neozelandesa, das mais importantes em atividade no mundo, ganhou um Oscar faz pouco tempo por um filme chamado Ataque dos Cães, que está na Netflix, e é vencedora, a primeira mulher a vencer a Palma de Ouro de melhor filme no Festival de Cannes, com O Piano, né? E aí, olha só, uma retrospectiva dedicada a ela. O Batalha sempre faz retrospectivas, tem essa preocupação, né, desde que ele reabriu, não faz muito tempo, em oferecer retrospectivas de carreiras de mulheres, diretoras, atrizes. Então, olha só, estamos caminhando, né? Para uma área que foi o cinema agora, mais especificamente, né, dominada por homens desde as origens, isso é notável, né? Uma outra coisa que tem acontecido também nos últimos tempos e que vale registro é que algumas pioneiras
que tinham ficado escondidos debaixo do tapete, elas começaram a sair de debaixo do tapete, né? Então, por exemplo, eu quando estudei cinema lá, comecei a estudar cinema, jovem, na adolescência, só havia pioneiros, né, homens, na história do cinema, pessoal lá do final do século XIX, começo do século XX e tal, e eu aprendi isso, que, puxa vida, né, não tinha mulheres e tal. E não faz muito tempo que eu e um monte de gente de cinema, né, ficou brava, tipo, eu fui enganado pelos historiadores do cinema, porque ninguém me falou da Alice Guy Blaché. Alice Guy Blaché estava lá no final do século XIX fazendo filmes, uma mulher, né? E aí, por quê? Porque vai alguém lá, escarafuncha e descobre e passa para frente, publica um livro, e acho que tem hoje pelo menos 2 documentários sobre Alice Guy Blaché. Então, a partir de agora, torna-se imperdoável falar a respeito dos pioneiros do cinema sem mencionar Alice Guy Blaché. E tem uma outra coisa que acho que é bom dizer, sobretudo para um público multiplicador como o de educadores, né? Cinema é um esporte coletivo, como eu já mencionei aqui, é um trabalho colaborativo. A mídia dá muita atenção a quem dirige um filme, como se ele tivesse feito o filme à semelhança de um escritor ao fazer um romance ou de um pintor dando um trato no seu quadro. Isso não é verdade. Dezenas de pessoas participam em posições criativas importantes na realização de filmes. E, às vezes, milhares trabalham no filme, mas tudo bem. Estou falando aqui de posições criativas importantes, pessoas que dão contribuições importantes ao filme. O diretor ou a diretora, na verdade, é quem sabe melhor explorar esses talentos todos dentro de uma lógica colaborativa. Então, se você tem isso em mente, aí mulheres estão, aí não é que é Alice Guy Blaché sozinha, que desde Alice Guy Blaché você tem mulheres ali, fazendo coisas que às vezes são menosprezadas. E eu gosto muito de dar um exemplo, e aí ele para mim é ilustrativo desse pensamento. Todo mundo fala de Taxi Driver, um grande filme americano, um dos meus filmes americanos preferidos, como um filme de Martin Scorsese. Martin Scorsese é o diretor de Taxi Driver. Ele nem escreveu aquele roteiro. Portanto, muita gente diz que Taxi Driver é um filme escrito por Paul Schrader. Para lembrar que tem esse cara aí que criou aquela história maluca e tal. Então, mas olha só, Taxi Driver não existiria se não fosse uma mulher produtora na Colômbia que contra tudo e contra todos, em 1974-5, disse: a gente vai fazer esse filme. Ele é muito polêmico, ninguém até hoje teve coragem de fazer num grande estúdio, mas a gente vai fazer. Eu estou bancando. Paula Phillips. Então eu gosto de dizer que Taxi Driver é um filme de Paula Phillips. Então, veja, as mulheres estão por aí, né? Elas estão num lugar que não necessariamente é o da direção, porque, embora a mídia goste muito de valorizar isso, não é sempre que essa figura é a mais importante. Muitas vezes o produtor ou a produtora é mais importante, o roteirista ou a roteirista é mais importante, e os atores e as atrizes. As atrizes, né? Quantas delas têm contribuições criativas absolutamente incríveis para o cinema desde que os filmes começaram a ser feitos, né? Sérgio, você tem alguma sugestão dentro dessas temáticas que valeria a pena os professores conhecerem para se inspirarem, ver se combina com o trabalho que estão sendo feitos em sala? Claro. Olha, eu vou começar com a diversidade de gênero, né? Então, eu realmente acho que o cinema feito por mulheres ou a presença de mulheres no cinema, ela precisa ser descoberta, né? Gente que trabalha com isso está descobrindo agora. Imagine espectadores comuns. Então, tem que meio que arregaçar as mangas, né? Falar, peraí, deixa eu conhecer. Vou dar um exemplo de uma aula que eu fiz diversas vezes. Entrava na aula, não dizia qual era o tema, disciplina de curso superior de cinema, e aí fazia uma linha do tempo no quadro e botava um monte de filmes. Então, aí pessoal, bom dia, boa noite, tudo bem? Qual é o tema de hoje? Aí, olhando para esses filmes. Aí as pessoas olhavam, chutavam uma coisa, chutavam outra, e eu me lembro de uma vez em que depois de alguns chutes alguém falou: eu acho que esses filmes são feitos todos por mulheres. E aqueles filmes ali que estavam no quadro são, então, de uma fonte que eu recomendo para conhecer um pouco melhor esse cinema feito por mulheres, que é uma pesquisa da BBC.
a British Broadcasting Company, a empresa de difusão pública do Reino Unido. Ela fez essa pesquisa, acho que em 2018, 2019, um pouquinho antes da pandemia, uma pesquisa internacional, eu participei dela também, sobre os melhores filmes da história dirigidos por mulheres. E aí, então, se você for lá na internet, procura por Best Movies, Best Films Directed by Women, alguma coisa assim, vai chegar, BBC, vai chegar rapidinho lá. Então, essa lista que eu punha no quadro ali era, acho que os 30 primeiros filmes da lista, é uma lista de 100 filmes. Portanto, olha só que coisa legal, né? Se a pessoa for disciplinada, ela tem 100 filmes para ir atrás. 100 filmes realizados por mulheres. Aliás, o número 1 é O Piano, da Jane Campion, que eu mencionei agora um pouquinho ali. Nessa ocasião, nessa enquete, foi eleito, então, o filme mais importante da história dirigido por uma mulher. Então, aí, lá na sala de aula, nessa minha provocação, as pessoas não matavam a charada, e aí ao final eu dizia, então, mas olha só que bom que você não matou a charada, sabe por quê? Porque mulheres podem fazer filmes sobre qualquer coisa. Mulheres não têm que fazer filmes sobre temas femininos, elas fazem sobre o que interessar. Se o que interessa a elas é um tema, digamos, de ordem mais feminina, e a representação da mulher aqui e ali, parabéns, mas veja, alguns dos filmes que estavam lá no quadro são filmes incríveis sobre homens. São filmes incríveis sobre o universo masculino, né? Porque, homens têm feito filmes sobre qualquer coisa, por que mulheres não podem fazer filmes sobre quaisquer coisas? Filmes de ação, filmes policiais, filmes de guerra. Qual o problema? Né? Eram filmes que estavam lá no quadro. Então aqui tem um caminho, acho, para uma pesquisa que vai levar um conhecimento um pouco maior de filmes sobre a presença de mulheres, né, no cinema. Diversidade de raça no Brasil é um assunto evidentemente obrigatório, né? Não preciso aqui explicar por quê. E aí, nos últimos anos, aumentou sensivelmente também, né, a participação de pretos e pretas, não só na realização como diretores e diretoras de filmes, séries de TV, documentários, né, mas em outras funções criativas importantes. Né? Eu tenho uma amiga montadora de cinema que vem já há uns 2, 3 anos fazendo mentoria para jovens negras que querem se tornar montadoras. Então, muitas delas hoje são assistentes de montagem, daqui a pouco elas vão ser montadoras principais, e é um pouco esse tipo de política que precisa acontecer para que haja uma representatividade maior na produção. Então, dito isso, né, aumentou muito. Aí, eu agora, então, sugiro uma outra coisa para educadores interessados em usar o audiovisual. Vai dar uma explorada lá nas plataformas a que você tem acesso, começando pelas gratuitas. O YouTube. O YouTube é sensacional. Tem coisa ali, enfim, tem coisa que nem deveria estar no YouTube, porque os direitos têm propriedade e o proprietário não assinou para deixar lá. Tem muita gente que sabe que isso acontece e deixa, porque entende que é legal. Mais gente vai assistir aos filmes e tal. Enfim, uma pesquisinha bacana no YouTube ali, né? Uma educação do algoritmo do YouTube para os seus interesses, ela vai levar a muita coisa legal, né, sobre diversidade racial no Brasil. Muita coisa feita por afro-brasileiros e tal. Vimeo. Vimeo é uma outra plataforma, essa bem menos conhecida do público leigo do que o YouTube, é menor. Tem uma parte do Vimeo que é paga, aliás, como o próprio YouTube também, mas tem uma parte que é aberta. E aí também é incrível, porque você chega em coisas muito legais lá. SPCine Play, a plataforma, né, de streaming da SPCine, que é uma empresa controlada pela Prefeitura de São Paulo, cujo objetivo é difundir a produção e o consumo de cinema na cidade. SPCine Play. É gratuita a plataforma. Tem coisas lá muito legais. Acabei de mencionar o Itaú Cultural Play. Também tem coisas muito legais. Porta Curtas. Porta Curtas para educadores é uma plataforma sensacional, porque a gente encontra lá curtas-metragens. E sabemos que os horários que temos para dar conta
das nossas aulas, são horários, né, limitados, é difícil exibir longas metragens e tal. Pois bem, que tal trabalhar com curtas metragens? Filmes de 1, 2, 3, 5 minutos, 10 minutos. Fica legal, né? Cabe em qualquer aula de 50 minutos. Porta curtas, plataforma aberta, gratuita, de curtas metragens brasileiros. Aí você vai lá e faz as pesquisas, vai encontrar um monte de coisas em torno de diversidade racial. Produção indígena, né, no Brasil. Putz, desde os anos 70. Né? Tem um projeto muito importante, que eu não lembro se é dos 70 ou dos 80, que é Vídeo nas Aldeias. E aí, olha só, muitas horas de produção feita em comunidades indígenas com a participação de indígenas. Então, como essa história já tem algumas décadas, chegamos já a um ponto muito interessante, em que filmes de longa-metragem, que têm circulação internacional, estão sendo feitos com a participação criativa de indígenas. Por exemplo, A Flor do Buriti. A Flor do Buriti é um longa-metragem luso-brasileiro, uma coprodução entre Brasil e Portugal, feita com os índios Karaô. E aí é uma coisa sensacional, né? Porque na primeira parte do filme, que equivale aos 2/3 do filme de duração, os próprios Karaôs reconstituem um episódio de massacre dos seus antepassados, uma história que eles têm contado para eles mesmos, geração após geração, para que a história não seja esquecida. E aí, com o filme, agora imortalizou, né? Porque essa história está registrada em filme, e aí é o mundo que conhece. Esse filme passou no Festival de Cannes, na França, acho que estreou lá, ganhou prêmio. Talvez ele seja uma coisa curiosa. Ele provavelmente tem mais espectadores fora do Brasil do que dentro do Brasil, mas aí a gente vai ter que discutir um outro assunto, né? Por que essas coisas acontecem? O Menino e o Mundo, que eu mencionei, o filme de animação brasileiro que disputou o Oscar, ele teve muito mais público fora do Brasil do que no Brasil. Bom, como eu disse, um assunto para um outro dia. Voltando para os indígenas, A Flor do Buriti, ele sozinho cristaliza, né, esse fenômeno do nosso tempo, que é agora populações indígenas trabalhando na sua própria representação audiovisual. Não estão já... Um ou outro filme tem ajuda, digamos assim, né, de nós aqui, dos brancos, porque tem que levantar dinheiro, né, porque tem que fazer coprodução internacional. E aí isso é difícil para quem não é da área, e a área é dominada por pessoas brancas, não é dominada por produtores indígenas, mas já temos produtores indígenas, né? Então, é isso, está mudando. É tímido ainda perto do que gostaríamos todos, claro, mas está mudando e tem muita coisa por aí para ser conhecida. Sérgio, é sempre bom demais te ouvir, viu? Muito, muito obrigada por trocar a sua experiência, por nos ensinar tanto e pelo prazer de estar com você novamente. Obrigada, Eba, Sérgio. eu que agradeço, foi um prazer. O componente curricular de arte se apresenta como uma linguagem indispensável para a comunicação com o meio e com o outro, deixando de ser apenas um espaço para desenvolver habilidades manuais, como era antigamente o trabalho na disciplina de educação artística. Desde a educação infantil, passando por todo o fundamental, as linguagens artísticas devem ser utilizadas como ferramentas para a formação integral dos estudantes e não devem ser desenvolvidas apenas em um componente, mas de modo transversal. Importante que crianças e jovens compreendam que somos produtores de história, que nossas ações modificam os meios que estamos inseridos, de modo positivo ou negativo. Para nos comunicarmos com o outro e com o meio, nós utilizamos as múltiplas linguagens, entre elas a linguagem artística. As linguagens artísticas revelam o comportamento de uma sociedade e nos ajudam a compreender quem somos e onde vivemos, buscando o respeito e a partilha de pontos de vista diferentes. Por isso, a escola deve ser o espaço que promove a inovação,
o olhar crítico e criativo. Se você gostou desse episódio, não esqueça de mandar seu comentário ou sugestão para o e-mail podcasts@rfmeditores.com.br e saiba mais sobre o que acontece no setor pelo nosso site www.revistaeducação.com.br. Até o próximo episódio.